Emprestar ou não emprestar? Eis a questão. Hoje nós vamos falar então sobre esse assunto tão sensível, esse grande dilema da humanidade: emprestar ou não emprestar os livros. Eis a questão. Então, para nós começarmos essa discussão, eu gosto sempre de definir algumas coisas. Então, primeiro, já que o assunto é emprestar ou não o livro, vamos definir o que é livro. Então, assim, para você, Ellen, o que é livro? Um livro, para mim, é uma fonte de conhecimento e também o livro é uma oportunidade de entrar em contato com mentes que eu não tive a oportunidade de conhecer. E através do livro eu tenho essa oportunidade. Por exemplo, eu não conhecia, não vivi na época de Ellen White, de C.S. Lewis, mas hoje eu tenho a oportunidade de entrar em contato com essas mentes através dos livros. Livro, para mim, além de ser essa fonte de conhecimento, ele também é um passaporte para conhecer outras pessoas, outros locais e até mesmo comidas diferentes, que é um assunto que eu gosto muito. Então, assim, o livro ele é esse passaporte, com uma facilidade você se desloca para outro local e fica sabendo diferentes coisas. E para você, o que um livro representa? Coloca aí nos comentários. Após definir o que é um livro, vamos ver os tipos de livros que existem. E nós escolhemos algumas categorias aqui e vamos falar sobre cada uma delas. A primeira categoria que nós listamos aqui são dos livros raros. Eu até estou lendo esse aqui, A Chave da Felicidade e a Saúde Mental. É um livro que foi lançado em 1975, não é mais publicado e é bem difícil encontrar ele. Deu muito trabalho encontrar nesses sebos. Mas além desses livros antigos, também pode ter aqueles livros de edição limitada, edição comemorativa, ou então livros que o próprio autor assinou e que você não encontrará outro para substituir. Então esses são os livros raros. Existe a categoria presente, aqueles livros que a gente ganha de presente, que é uma maravilha. Sejam abençoadas todas as pessoas que dão livros de presente. Quando nós ganhamos um livro, sempre depositamos nele um valor sentimental. Inclusive, eu lembro o primeiro livro que eu ganhei assim do próprio autor. Foi o livro Taiobeiras e seus fatos históricos, um livro que eu ganhei do autor Avaí Miranda e eu fiquei muito feliz. Eu tinha 9 anos. Inclusive, esse livro está na casa da minha irmã, eu tenho que trazer ele dos meus braços novamente. E existem também os livros comuns, que são aqueles livros que a gente vai na loja, compra, porque você quer ter, que é aquele livro do cotidiano. Então as pessoas acabam querendo ter diferentes tipos de livros e tem esses, que são os comuns. Que não são raros e nem foram ganhados. Nem foram ganhados, foram adquiridos na livraria. Normalmente. Definido o que é livro, categorizado então alguns tipos de livros, vamos falar sobre as pessoas que têm livros. Quais são elas? A primeira categoria que nós listamos aqui são os desapegados. São aquelas pessoas que não têm esse apego com o livro, não tem aquela coisa de querer ficar com o livro. Eles são fáceis de emprestar, são pessoas assim que olham para o livro como um bem comum e que todos podem ter acesso. Abençoadas, abnegadas. Aquele coração bom, assim. E a resenha do livro Os Irmãos Karamazov, ele só foi possível, assim, ter aqueles livros para mostrar porque um dos nossos amigos, ele emprestou para Ellen o livro ainda fechado no pacote. Dá para entender algo desse tipo? A pessoa nem abriu um pacote de livro e me emprestou. É muito bom coração. Então, assim, a gente vê como que a pessoa é desapegada. Existem também os apaixonados, que são aquelas pessoas que colecionam livros, que gostam muito de livros, mas ainda não tem aquela coisa toda assim com o livro. Por exemplo, nós somos pessoas apaixonadas, nós nos vemos assim, né, como apaixonados por livros. Nós temos vários livros, colecionamos, temos muito cuidado, mas não tem aquele cuidado exagerado. Por exemplo, o livro pode pegar uma poeirinha que tá tudo bem, né? Às vezes a gente também empresta para algumas pessoas, assim, não somos fechados a essa ideia. Então nós somos apaixonados por livros. E tem os amantes dos livros. Então são aquelas pessoas que têm os livros e tratam eles como se fossem joias preciosas, aquelas coisas mais raras do mundo. A gente já viu pessoas que guardam os livros dentro de saco plástico para que eles não peguem poeira. Já vi também pessoas, eu tenho até um amigo que ele guarda os livros dele dentro daqueles armários de aço trancado para que assim, além de ninguém poder ver,
também não pegar poeira e ter todo o cuidado. Então, assim, são aquelas pessoas que amam tanto o livro, que tem esse cuidado muito grande e dificilmente você vai conseguir pegar um livro emprestado desse tipo de pessoa. E existe alguma vantagem para emprestar livros? Será que existe vantagens no empréstimo do livro? Claro, com certeza que existe vantagem. Eu, por exemplo, eu cresci a minha vida toda pegando livro emprestado. Eu lia livros emprestados. Meus pais, eles adquiriam poucos livros, né, conforme a nossa condição financeira, e eu pegava muito livro da escola, pegava livro da biblioteca municipal, pegava livro emprestado das minhas tias da igreja, tia Dilma, tia Fatinha, sempre me emprestaram livros. Então tem essa coisa boa do incentivo à leitura. É muito lindo você conseguir emprestar o livro para alguém e isso servir de incentivo. A pessoa falar, não, eu comecei a ter o hábito da leitura depois daquele livro que você me emprestou. E isso é muito bom, isso é muito gratificante. E outra vantagem que existe no empréstimo do livro é você poder conversar com alguém sobre aquele livro. Eu desconheço algum leitor que termina de ler um livro e, ok, não quero mais falar sobre isso, não quero nada. Não, todo mundo que lê um livro, ele quer falar com alguém sobre aquele livro. Ele quer falar se o livro é bom, quer falar se o livro é ruim, se foi maravilhoso, se foi péssimo. Então, assim, a pessoa quer falar sobre o assunto quer do falar livro, sobre né? o assunto do livro. Então, assim, quando você empresta para alguém, você tem a certeza que aquela pessoa vai conseguir conversar com você sobre aquele assunto. Então, o empréstimo do livro, ele tem essa vantagem de que você tem uma outra pessoa para poder conversar sobre o livro. E isso é algo muito bom no nosso relacionamento, porque a gente lê, por exemplo, eu leio um livro e falo com o Wesley, lê esse livro, e a gente conversa sobre o assunto. Fica até uma dica aí para você que acha que está um pouco sem assunto no casamento, começar a ler livros em conjunto ou ler livro e conversar sobre aqueles assuntos, porque abre muito a mente, enriquece a comunicação, os assuntos conversados entre o casal. E quando você conversa com outra pessoa sobre o mesmo livro, você consegue abrir a sua visão de entendimento daquele livro, porque você teve uma visão por conta das suas experiências, por conta dos seus pensamentos, e quando você discute com outra pessoa sobre aquele mesmo assunto, a visão dela, com as experiências dela, o ponto de vista dela, faz com que a compreensão do livro ele consiga ser maior, você consiga ter uma maior visualização de todo aquele assunto discutido no livro. Consegue ter uma visão mais ampla do mesmo assunto, porque além da minha própria visão, eu tenho a visão do outro, o que o outro achou, como o outro vê aquele mesmo assunto que eu vi de forma diferente. Então existe sim vantagens de emprestar livro, muitas vantagens, não só essas que a gente falou aqui. E as pessoas que pedem os livros emprestados? Também conseguimos categorizar as pessoas. Quem são as pessoas que pedem livros emprestados? A primeira categoria, e a que eu mais gosto, são aquelas responsáveis. São aquelas pessoas que vão, pedem o livro emprestado, pegam, levam, leem, cuida e devolve na maior rapidez possível. Então, assim, para mim, esses são os melhores tipos de pessoas. E eu conheço algumas pessoas que eu empresto os meus livros de olhos fechados, porque eu sei que elas são responsáveis e vão me devolver o livro intacto. São raras, mas existem sim, existem pessoas responsáveis. Mas assim como existem as pessoas responsáveis, existem também as irresponsáveis, infelizmente. Existem pessoas que pegam um livro emprestado, demoram para devolver, estragam o livro, riscam o livro, sujam o livro, e isso é muita irresponsabilidade, não ter cuidado sobre um objeto que é do outro e ainda mais um livro. Infelizmente, existe esse tipo de pessoa que não tem cuidado, que não valoriza, que não vê o livro como um investimento. E além de algumas devolverem o livro estragado, tem algumas que nem devolvem o livro. Esses são os piores tipos de pessoas. Infelizmente, a gente já teve esse tipo de experiência, não é nada legal. E por fim tem os empolgados, que são aquelas pessoas que tá vendo que tá todo mundo lendo, e ela quer ler também. Então ela vai lá, pede o livro emprestado, pega, leva, só que essa empolgação passa. E daí ela para no primeiro capítulo, e daí o tempo vai passando, ela não devolve porque não terminou de ler, mas ela quer terminar de ler para depois devolver e fica nessa enrolação e acaba demorando muito para devolver o livro.
São pessoas que quando vêem essa quantidade de livros já falam, nossa, me empresta um livro. Nem sabe qual livro, qual assunto quer ler, mas só porque viu, me empresta um livro. Essas são as pessoas assim bem difíceis de emprestar um livro, porque a gente não sabe se o livro vai voltar. Então, para você que chegou até aqui, vamos te dar algumas dicas para você conseguir pegar um livro emprestado. Primeira coisa, faça amizade com quem tem livro. E não tô falando aqui de ser uma amizade interesseira, não aquela pessoa tem livro, vou ficar amiga dela. Não, gente, por favor, isso não funciona, né? Isso não é legal. Nossa, eu não gosto de gente assim. Faça uma amizade genuína para que a pessoa possa ter confiança em você. É muito mais fácil a gente emprestar um livro para alguém que a gente conhece, para algum dos nossos amigos, do que para uma pessoa que surge do nada interessando-se por um livro. Mostre que você é responsável e cuidadoso, para que a outra pessoa ela possa ter confiança de te emprestar o livro. Como já foi falado, o livro foi um investimento, ele pode ter um valor sentimental. Então, se a pessoa olha aquela que está pedindo emprestado, que ela é desleixada, que ela não cuida das coisas dela, que ela não é nada responsável, porque assim, a pessoa que tem o livro, ela tem que ter uma garantia de que aquele livro vai voltar bem conservado. Já ficamos sabendo de casos que o livro foi e um animal de estimação... Não conta isso não. E outra coisa, não chegue já de cara, me empresta esse livro. Calma, mostre interesse pelo assunto, mostre que você tem interesse em leitura. Por exemplo, aqui, Parábola dos Caranguejos. Que livro é esse? Fala sobre o quê? Quem escreveu? Converse com o dono sobre. Quem sabe até ele mesmo vai se sentir seguro de falar, não, você quer emprestado? É muito melhor uma pessoa oferecer um livro para você do que você pedir. Inclusive, é uma coisa assim fantástico. Uma pessoa me ofereceu o livro, eu acho assim o auge da confiança e da bondade também. Isso é muito bom. Algumas pessoas já me ofereceram, é uma sensação muito boa e já ofereceram para você também, né? Até mesmo aquele meu amigo que deixa tudo trancado já me ofereceu 2 livros. Eu ainda não peguei emprestado porque eu tenho uma lista ainda de livros para ler, mas eu vou sim pegar os livros emprestados com ele. E para mim essa é a melhor sensação, é a pessoa ter a confiança de te emprestar um livro. E ela mesma oferecer. E mais do que tudo, então se você conseguiu pegar um livro emprestado, seja responsável. Na hora que estiver ali conversando, você já estabelece uma meta, vou te devolver o livro tal dia. E cumpra com esse objetivo. Terminando ou não de ler esse livro, você leva para a pessoa e fala, aqui está o livro. Se você não conseguiu terminar, você fala, não consegui terminar por causa disso e disso, mas aqui está o livro, porque eu combinei com você de te devolver o livro nesse dia. E isso vai fazer você ganhar a confiança do dono do livro e quem sabe ele não pode prolongar um pouco mais esse empréstimo. Resumindo, então emprestar um livro não se trata apenas de ter ou não um bom coração. Às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa não empresta livro, que pessoa ruim. Não é isso, existem vários tipos de livros, existem vários tipos de pessoas que possuem livro, existem também os tipos de pessoas que pedem emprestado os livros e é preciso considerar todos esses fatores na hora de emprestar ou não. Então, se você quer pegar algum livro emprestado, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que tem os livros e já se comprometa que você vai ser responsável na leitura desses livros. E se você é o dono dos livros e sabe que tem várias pessoas de olho nos seus livros, compartilhe esse vídeo com elas para que elas saibam que existem diferentes tipos de livro e que é necessário ter responsabilidade e compromisso com os livros. Agradecemos a companhia de vocês. Se quiserem nos deixar sugestões, nós estamos abertos. Nós gostamos muito de ler o que as pessoas deixam nos comentários e até o próximo vídeo.